Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de um assunto muito importante que nós utilizamos basicamente diariamente nas nossas leituras, nos nossos trades, enfim, no nosso dia a dia operando no mercado, seja internacional, seja B3, swing trade, ações, né? O que for, isso daqui que eu vou falar para vocês funciona e é uma informação de extrema importância. Hoje eu vou falar a respeito das quebras de estrutura. Samuel, o que são quebras de estrutura? O mercado, ele, como vocês sabem, trabalha em cenários de tendência de alta, tendência de baixa ou até mesmo lateralidades. E quando a gente tem uma quebra de estrutura, o que a gente está querendo falar com isso? É que foi ativada uma estrutura de reversão, foi acionada uma estrutura de reversão do movimento contra, né, o movimento anterior. Então vamos imaginar a seguinte situação, tá? Vamos desenhar aqui. Você tem um mercado em tendência de alta, né, por exemplo. E aí ele faz um topo, corrige, tenta subir de novo, não consegue romper o topo anterior e joga para baixo, perdendo o fundo anterior. O que é isso daqui? Isso daqui é o que a gente chama, galera, de quebra de estrutura. É quando o mercado nos apresenta que ele não vai mais dar continuidade para a tendência anterior, né? Formaliza um falso rompimento do topo anterior, né? Então, percebe que ele até tentou voltar a subir, mas isso daqui é um falso rompimento, né? Ele não conseguiu romper o topo anterior, dando continuidade para a tendência de alta. E nisso ele vem e perde o fundo anterior, perdendo essa estrutura aqui. Nesse caso, muitas das vezes, a gente vai ter o acionamento de um pivô de baixa, né? Então, quando o mercado perde esse fundo, percebe que a gente tem a estruturação de um pivô de baixa aqui, né? O mesmo pode acontecer no caso do mercado de caindo, no caso para alta. Também pode acontecer a formação de um pivô de alta. A lógica, o racional, né, da quebra de estrutura é a mesma. Eu sei que a gente tem aqui, né, aquelas figuras gráficas como ombro, cabeça, ombro, tem topo duplo, tem, sei lá, deriva, tem várias estruturas, né, que nos sinalizam o final do movimento de tendência para uma possível correção ou reversão, mas eu gostaria de, nesse vídeo, falar a respeito de três principais estruturas que eu considero e que eu estou sempre muito atento e como que você pode operar elas, né? Então você identifica um movimento, uma tendência de alta, uma tendência de baixa, seja o que for, identifica ela, marca ela, e a hora que ela for ativada, a hora que ele for quebrada, vamos colocar assim, né? Você conseguir aproveitar desse movimento para executar o trade de compra ou de venda. Vamos entender isso daqui melhor. Então, um dos primeiros cenários que a gente pode ter, eu acabei de desenhar para vocês, que é basicamente, por exemplo, quando o mercado está subindo, fazendo topos e fundos ascendentes, ele faz um topo, corrige, tenta romper o topo anterior, não consegue, quebra a estrutura, perdendo o quê? O fundo anterior, tá? E aqui um detalhe muito importante. Normalmente, nesse tipo aqui ó, de quebra de estrutura, o mercado corrige na retração de 61% dessa pernadinha de queda aqui. Então, se a gente observar, né, a gente tem esse topo, a gente tem esse fundo, se a gente traçasse um fibro de retração, onde ele trava aqui normalmente é 61 ou então 76%, né? Mas até com uma ênfase maior para o 61, gostaria de chamar a atenção de vocês. A segunda situação que pode ocorrer seria no caso de um topo duplo, um topo triplo, ou até mesmo uma breve lateralização momentânea em formato tipo de um retângulo, né? Então vamos supor que você tem aqui, ó, o mercado fazendo topos e fundos ascendentes, ele está subindo, ele chega no topo, corrige, não consegue romper, trava na mesma região aqui do topo anterior e quebra a estrutura, né? Se a gente for observar bem aqui, ó, isso daqui basicamente é um topinho duplo que quebrou a estrutura, sinalizando uma possível reversão de tendência, né? E o terceiro caso, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, é quando o mercado nos sinaliza uma quebra de estrutura com divergência. Esses casos aqui são muito importantes com a divergência, por quê? Porque você está utilizando um outro indicador para confirmar a quebra de estrutura em regiões específicas. Lembra lá, eu já tenho um vídeo gravado aqui no YouTube em que eu falo a respeito de divergência, onde olhar, em que contextos olhar a divergência. Então, quando você tem, por exemplo, um topo aqui, o mercado corrige, ele até chega a violar ou até rompe o topo anterior, percebe? Mas ele não dá continuidade e joga para baixo. Nesse caso aqui, se a gente for olhar, por exemplo, o IFR, a gente vai ver que o IFR vai estar fazendo topos, por exemplo, descendentes, por isso da divergência. Então, a divergência, quando você tem o IFR, né, que é o indicador que a gente utiliza, fazendo topos descendentes,
e o mercado fazendo topos ascendentes, por exemplo, né? Então, essa daqui também é uma forma de quebra de estrutura, porque percebe que ele perdeu o fundo aqui, ó. Opa, percebe que ele perdeu o fundo aqui anterior, tá? E uma situação que ela é comum nas três possibilidades, nesses três cenários que eu estou passando aqui com vocês, e que para a gente é mandatório para que a gente execute um trade, é o que? O pullback pós-rompimento. Pullback pós-rompimento. Pullback pós-rompimento. Esse pullback pós-rompimento ele é de extrema importância porque é nesse momento que muitas das vezes você vai ter um alinhamento das médias aqui, ó, 9, 20, 50, com o candle gatilho para que você consiga vender. Então, Samuel, eu estava achando que era só eu vender na quebra de estrutura, a hora que o mercado perdesse o fundo. Não faça isso, você vai ser estopado muitas das vezes. A quebra de estrutura ela serve apenas como um sinal, uma indicação. Ó, a tendência era de alta. Vamos supor que o mercado chegou aqui no 61%, corrigiu, não conseguiu romper, perdeu o fundo. Opa, temos uma possível sinalização de reversão de mercado. A hora que ele faz o pullback pós-rompimento e nos deixa um gatilho aqui com o realinhamento das médias para baixo, aqui é o ponto de venda. O mesmo vale para cá. A hora que ele deixar um gatilho aqui e deixar um gatilho aqui, por exemplo, com o realinhamento da 9, da 20, da 50, 9, 20 e 50, aqui é o ponto de venda, né? Samuel, como assim realinhamento? O mercado estava em alta, as médias também estavam altistas. A hora que o mercado quebra estrutura, ele começa a reverter aqui, né? Ó, por exemplo, aqui, ó, né? Sei lá, as médias ficaram desenhadas ali erradas, mas enfim, né? Começa a inverter as médias aqui para baixo. Juntando essa leitura com a quebra da estrutura, isso daqui é um sinal assim fortíssimo de que um bom movimento de queda está vindo na sequência. E aí, se você vende ali, você tem, por exemplo, um risco desse tamanho, mas para um possível payoff grande, porque aí possivelmente, muitas das vezes, o mercado pode, né, corrigir a níveis de retração aqui, ó, dessa pernada de alta. Ou então, por exemplo, buscar uma média móvel de 200, que vai estar passando aqui embaixo, algo nesse sentido. Quem já fez a mentoria, quem já fez o curso Start, está entendendo do que eu estou falando, né? Se esse assunto aqui para você está um pouco avançado, tudo bem, peço que você continue no vídeo, tente entender o que eu estou falando, mas um próximo passo seria você fazer o curso Start. Estou deixando até o link dele aqui na descrição, o link do site para você ver as informações e tudo mais. Porque daí lá dentro do Start eu te explico isso daqui de uma maneira um pouco mais aprofundada, beleza? Vamos para o gráfico, eu quero mostrar uns exemplos práticos para vocês a respeito disso. Eu não vou colocar médias aqui, tá? Só para facilitar a visualização, mas vocês vão entender todo o racional do que eu estou falando aqui. Então, observe esse exemplo do ouro. O ouro estava fazendo aqui ó, um movimento de alta, expansão, correção, expansão. Corrigiu, tentou dar continuidade para alta. Adivinha onde é que o mercado travou aqui? Retração de 61, ou aqui talvez até foi 7,6, né? Vamos traçar o FIBO aqui, ó, para a gente ver. Olha lá, ó, ele veio até no 7,6, né? Mas normalmente essas falhas da continuidade altista, por isso que o 61 para a gente é tão importante. Essas falhas da continuidade altista normalmente acontecem no 61 ou no 7,6. A hora que o mercado joga para baixo aqui, ó, quebrando a estrutura, percebe que ele ativa um pivô de baixa, né? Tudo bem, ele voltou para um pullback um pouco mais cadenciado, né? Mas aqui pode ocorrer, né, a ancoragem das médias para a continuidade da queda, né? O cara que é mais atento, por exemplo, poderia já ter pego até nesse pullbackzinho aqui, ó, né? Aqui percebe que ele não perdeu bem o fundo, né? Ele chegou a violar o fundo, mas nesse pullbackzinho provavelmente ele já deu alguma ancorada aqui, ó, nas médias. Depois ele deu uma respirada um pouco maior, mas depois pagou o movimento, tá? Mas esse é o primeiro tipo de quebra de estrutura. Lembrando que você não vai olhar quebra de estrutura em qualquer lugar do gráfico. É importante que esse topo aqui, ó, seja numa retração, seja numa média móvel de 200, por exemplo, contra, tem que existir confluências nesse topo aqui, né? Senão, você vai ficar procurando quebra de estrutura em qualquer lugar e o mercado às vezes está em tendência, está entregando movimento de tendência. Então, aguarde esse primeiro topo chegar numa região de interesse, de confluência, para daí você começar a olhar a quebra de estrutura, tá? O segundo exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês, está no dia 24/6/2026. Vamos ver aqui, ó, tá? Olha que interessante esse cara aqui, ó.
24/6 ou 24/7? Acho que é 24/7. Peraí, só um pouquinho. 24/7. Aqui, ó, exatamente, tá? O segundo exemplo que eu gostaria de chamar a atenção de vocês não é o fundo duplo mais técnico da história, né? Entendam o que eu estou querendo falar, né? Tanto faz se confirmar bonitinho um fundo duplo ou não, ou se for um retângulo, que nem eu falei, ó, que seja a estrutura que você quiser. Mas olha que interessante, o mercado vinha caindo, chegou numa região de interesse e fez fundo. Corrigiu, tentou romper fundo na mesma região, que é essa informação que eu quero que vocês extraiam, né? Ele trava no 61 ou no 76. Segunda possibilidade é quando ele trava na mesma região, né? Que foi o caso aqui. Perceba que ele ativou a estrutura, quebrando aqui, ó, a, a, a estrutura. Ó, aqui houve a quebra de estrutura, porque ele rompeu esse último topo aqui. Ele vem, faz o pullbackzinho, troca a polaridade, reverte o movimento anterior, tá? Esse é o segundo cenário. E aqui, ó, pode ter certeza, se você colocar as médias, que o mercado fez o quê, ó? As médias que estavam descendentes reverteram aqui para cima, ó, tá? Quer ver? Ó, vamos colocar até as médias rapidinho, exibir indicadores. Olha aqui a inversão das médias, né? Da 9, da 50, da 20, ó, tá? Ah, Samuel, mas aqui eu vou comprar contra as 200? Vai. Se tiver payoff até elas, vai. Porque justamente é um trade de reversão da tendência anterior. Então é natural que você tenha essas médias maiores contra o mercado. Quando chegar nelas, você faz uma parcial ou sai do trade, aí depende do caso, né? Mas é importante você entender que muitas das vezes nesse tipo de estrutura você vai entrar contra as médias móveis, tá? E aí o outro exemplo está aqui no dia 22/6. Não, 22/7, perdão. Aqui, ó, tá? Nesse caso aqui, eu vou até colocar o IFR para vocês visualizarem aqui. Opa, coloquei errado, peraí. Aí, ó. Percebem que o mercado estava aqui, ó, fazendo uma tendência de alta, né? Ó, expansão, corrigiu, tarará, fez topo, corrigiu, fez um outro topo. Percebe que esse segundo topo, ó, é levemente acima do primeiro. Só que olha o IFR aqui, ó, fazendo topos descendentes. Isso daqui é uma indicação de divergência. Percebe? Aqui, confesso que foi uma estruturinha mais micro de quebra de quebra da estrutura, né? E troca de polaridade. Percebe que ele fez topo, corrigiu, fez topo, um pouquinho acima do topo anterior, deixou a divergência, quebrou a estrutura. No que ele quebrou a estrutura, fez o pullbackzinho pós-rompimento, trocou polaridade. Aqui, muito provável que as médias já tinham se invertido para queda, aqui, ó, por exemplo, e aí você vende nessa situação, objetivando o movimento de correção. Lembrando também, reforçando que com certeza aqui deve ser alguma região macro importante. Um 61, um pivot point diário, uma média de 200, algo nesse sentido, para que a gente olhe essa divergência, beleza? Vamos colocar a média aqui rapidinho, só para ver se por um acaso elas inverteram. Olha aqui, ó. Olha a inversão das médias aqui, né? Tá bom? Então, galera, esse basicamente é o raciocínio das quebras de estruturas. Quando a gente falar aqui no Instagram, ou até mesmo no meu YouTube, aqui o mercado quebrou a estrutura, ativou o pivô, ativou o espelhamento, é disso que a gente está falando. O mercado está em tendência, chega numa região de topo ou fundo relevante, ou faz um topo menor que o anterior, né, e reverte, ou faz um topo na mesma região, fazendo tipo um topo duplo, reverte, ou então um topo maior que o anterior, deixando divergência, o que é importantíssimo. E nessas três situações é necessário aguardar o pullback pós-rompimento, inversão das médias, e aí sim você está habilitado, se você não pegou no risco, né, lá no topo, a fazer uma venda. Ou se você pegou no risco no topo, aqui você pode fazer um aumento de mão também, que seria muito interessante. Beleza? Espero que essa dica tenha te ajudado. Tamo junto e até o próximo vídeo.